Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar da Unicinos. Nessa videoaula 16.1, nós vamos ver árvores geradoras mínimas. Essa videoaula é baseada nos seguintes capítulos de livro. Primeiramente, vamos imaginar uma situação para a gente entender o que é uma árvore geradora mínima. Suponha que uma companhia aérea recebeu permissão para voar novas rotas, mas por questões de economia, a empresa não irá operar em todas as vias, ou seja, todas as rotas possíveis entre todos os aeroportos daquele país. Mas, ao mesmo tempo, a companhia precisa atender a toda a demanda aérea do país. Só que por questões de economia, ela não vai colocar um avião entre cada par de aeroportos do país. Porque, afinal, os passageiros podem fazer conexões e assim a empresa pode economizar com algumas linhas que teriam poucos passageiros. Então, aqui à esquerda, a gente tem o grafo, os nós, os vértices representam os aeroportos e as arestas representam as rotas de aviões, as linhas de aviões e o seu respectivo custo, que pode ser a distância em quilômetros. O que a empresa quer é permitir que os passageiros viajem de qualquer aeroporto para qualquer outro desse país. Mas, claro, isso podendo fazer conexões. Então, a empresa quer encontrar um número mínimo de arestas, né? Ou seja, um número mínimo de rotas de avião que permita a esses passageiros viajar de um aeroporto qualquer para todos os outros, fazendo conexão. Ou seja, quer gerar um novo grafo que vai ter todos os vértices, que são os aeroportos do grafo anterior, mas com um número menor de arestas. E claro, eles querem ficar com aquelas linhas de aviões que vão dar a menor distância possível, né? Já que a distância está relacionada com o custo. Então, para esse tipo de problema, o que a gente utiliza? A gente utiliza algoritmos de árvore geradora mínima. Isso, elas também são chamadas de árvore de cobertura mínima, árvore de expansão mínima, árvore de amplitude mínima ou em inglês Minimum Spanning Tree. O que é uma árvore geradora? Antes da gente ver o que é uma árvore geradora mínima. Então, se a gente considerar G vai ser um grafo conexo, então existe um caminho possível, não significa uma aresta, mas um caminho possível para cada par de vértices do grafo. Então, G, além de ser um grafo conexo, ele é um grafo não orientado e ponderado. Para esse grafo G, uma árvore geradora, também chamada de árvore de cobertura, vai ser um subgrafo desse grafo G, que é uma árvore. Lembrando que uma árvore é um grafo sem ciclos e conexo. Esse novo subgrafo vai conter todos os vértices G, todos os n vértices. Mas ele vai conter menos arestas. Mais precisamente, o número de arestas que vai ter nesse novo subgrafo é n-1. É o número de vértices menos 1. E esse novo subgrafo vai ser conexo e ele vai ser a menor estrutura que conecta todos os nós da árvore. Menor número possível de arestas. O que é uma árvore geradora mínima, então? Para esse grafo conexo não orientado e ponderado, vai ser uma árvore geradora, que é o que a gente viu no slide anterior, mais de peso mínimo, ou seja, ela vai ser formada por arestas cujo peso total, ou seja, cuja soma dos pesos das arestas é minimizado. Então, vamos considerar que a gente tem esse grafo aqui. A árvore geradora mínima dele, uma possível árvore geradora mínima dele, seria essa aqui, né? Com todos os vértices, sempre vai ter todos os vértices do grafo
original, mais o número de arestas é diferente. Isso não é mais E, é a X. É um subconjunto, né? A gente sempre lembrando que é N menos 1. Então, essa árvore geradora mínima ela é formada apenas pelas arestas sombreadas. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértices. Então, a gente tem N menos 1 arestas. Uma outra coisa que a gente pode notar é que a soma do peso de todas as arestas vai ser mínima, vai ser a menor possível. Existe apenas uma única árvore geradora mínima? Não, não é esse caso. Então, por exemplo, para aquele nosso grafo original, a gente tinha visto que tinha essa árvore geradora mínima aqui, mas a gente pode, por exemplo, remover esta aqui e colocar essa outra de mesmo peso e a gente vai ter uma outra árvore geradora mínima para aquele grafo original G. Em que podem ser utilizados árvores geradoras mínimas? Em aplicações relacionadas a transporte aéreo, transporte terrestre, redes de computadores, a gente quer encontrar, a gente quer ligar todos os computadores com o menor número possível de cabos, redes elétricas, circuitos integrados e assim por diante. Vamos ver agora algoritmos para gerar árvores geradoras mínimas a partir de grafos não orientados e ponderados. Então, primeiro a gente tem que ver algumas noções. O que é o corte? Corte é uma partição do conjunto de vértices. Tá? Então, aqui a gente tem uma partição, a gente está dividindo o conjunto de vértices V desse grafo, que é um grafo, em S e V menos S. Então, esse verdinho aqui, essa linha verdinha tracejada, ela representa um corte, ela está dividindo os nossos vértices em dois conjuntos. Uma aresta cruza um corte se um dos vértices vai estar em S e o outro em V menos S. Então, exemplos de arestas que cruzam um corte, a gente tem AH, BH, BC, DC, DF e EF. Uma outra noção importante é a noção de aresta leve. Então, a aresta leve é a aresta de menor peso entre todas as arestas que cruzam o corte. Aqui não vai dar para ver, porque nessa ilustração a gente tirou o peso, mas, digamos, entre todas essas arestas aqui que estão cruzando, a gente teria que pegar a de menor peso e essa seria a aresta leve. E um corte respeita um conjunto A de arestas, então vamos pensar aqui, o conjunto A de arestas são essas arestas sombreadas aqui. Então, o corte, né, esse nosso corte verdinho aqui, ele vai respeitar esse conjunto A de arestas se nenhuma aresta em A cruza o corte. Bem o que a gente está vendo, né? Nenhuma das arestas sombreadas está passando por cima do corte. Então, o corte respeita o conjunto A dessas arestas sombreadas. Então, um algoritmo genético para gerar árvore geradora mínima é o seguinte: ele vai receber o grafo original, conexo e não orientado, ele vai criar A, que é o nosso subconjunto de arestas. Inicialmente, ele vai estar vazio. Enquanto A não formar uma árvore geradora mínima, a gente tem que fazer o quê? Encontrar uma aresta UV que seja segura para A. E no final a gente vai retornar esse A. Agora, o que é uma aresta segura? É uma aresta que pode ser adicionada a A, sendo que A vai continuar sendo uma árvore geradora mínima. Para isso, a gente tem que respeitar algumas condições. Então, G tem que ser um grafo não orientado, conexo e ponderado. A tem que ser um subconjunto de E, que também é um subconjunto de uma árvore geradora mínima de G. Se a gente considerar que S e V menos S é qualquer corte de G que respeita A, então aqui esse corte. E U é uma aresta leve cruzando S e V menos S. Então, se a gente pensar, ó, a gente tem essa aqui, ó, H, B11, BC, DC, DF e EF. A aresta leve vai ser aquela que está cruzando de menor peso. Então, vai ser essa DC. Então, o V é uma aresta segura para A, né? O que
O V é a aresta leve, e respeitando todas as outras condições. Existem dois principais algoritmos para encontrar árvores geradoras mínimas, ou também Minimum Spanning Tree, que é o algoritmo de Prim e o algoritmo de Kruskal. Os dois algoritmos eles vão se diferir apenas na regra utilizada para encontrar essa aresta segura. Na próxima videoaula, a gente vai ver então o algoritmo de Kruskal para gerar a árvore geradora mínima. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.